Aqui. E aí a gente, vamos continuar então, né, de onde nós paramos. Vamos lá então, deixa eu ver aqui uma coisa antes. Aqui. Agora vai. Aí, ó. Então, a gente conversava aqui, né? A gente paramos mais ou menos aqui, onde nós temos o quê? Né? Os fatores, então, que regulam o crescimento de uma população, tá? Então, a gente viu que toda espécie, ela tem, né, um potencial biótico, e esse potencial biótico, ele não é exercício totalmente devido à resistência do meio. E aí, dentro da resistência do meio, nós temos uma série de situações. Podem ser, né, situações ligadas a tempo, a nutrientes, né, a predadores, a competição, a predação, né, a parasitismo, a tipo de ambiente que tu tem, mais salino, né, pensando em vegetais, mais ácido, mais disponibilidade de água, de luz, se o ambiente tem mais água ou menos água. Então, todos esses fatores são fatores limitantes. E aí, até que essa espécie, que é representada pela curva aqui, ó, vermelha, tá? E aí depois ela passa a oscilar num ambiente em equilíbrio, tá bem? Ela passa a oscilar num ambiente em equilíbrio. Por que ela oscila? Porque de tempos em tempos tu vai ter maior disponibilidade de alimento, menor competição, e aí o que acontece? Ela tem uma tendência a crescer. Assim como no momento que aumenta a competição, aumenta, né, a procura por água, a procura, né, por alimento e assim por diante, então ela tende então a diminuir e ela vai oscilar de tempos em tempos, tá? Então isso aqui é o que nós tínhamos conversado na outra aula. Bom, aqui então, ó, a gente tem o quê? Né? Os fatores dependentes de densidade, tá? Então, ó, impedem o crescimento da população excessivo, tá? Então pensa, para que ela não tenha aquele total, né, de seu potencial. Então, a disputa por espaço, que é o que eu estava citando agora, né? Por alimento, parceiros sexuais. Então, se tu não tem um número suficiente de parceiros sexuais, tu não tem como desenvolver aquele potencial, né? Predação e parasitismo. Tudo isso aqui, ó, diminui a taxa reprodutiva de cada indivíduo e aumenta a taxa de mortalidade. Então, todas essas situações vão influenciar na densidade populacional, seja de qual for a espécie. Então, a gente, por exemplo, a gente podia pensar num fungo e numa bactéria, a gente poderia pensar no fungo, né, que produz o antibiótico, a gente poderia pensar em 2 protozoários, né, competindo pelo mesmo alimento, ou 2 bactérias também competindo pelo mesmo alimento. A gente poderia pensar, por exemplo, em 2 leões ou 2 onças, macho, disputando, por exemplo, fêmea, o espaço físico. A gente poderia pensar numa relação interespecífica entre, por exemplo, leões e hienas, por exemplo, né, que vão disputar área, e aí não tem disputa por parceiro sexual, né, porque são espécies diferentes. Então, a gente pode pensar numa série de situações onde elas vão se enquadrar ou se encaixar. Tá? Então, olha o que eu tinha falado para vocês, né? Ó, quando a gente tem a relação predador-presa, né? Num ecossistema estável, a população de predador controla a população de presa e vice-versa. Então, ó, aqui tem uma superpopulação, né? E aí a gente vai ter o quê? De lebres, e aí no momento que vai aumentando a população de raposas, então a população de lebres aumenta. E aí, como eu falei anteriormente, como a gente viu no gráfico anterior, ela vai ficar oscilando para mais e para menos, de ambos, né? Tanto de predadores como de presas. Isso aqui é só para exemplificar o que a gente viu ali, que é das situações da resistência do meio. Então, essa relação predador-presa é importante para a manutenção da estabilidade de um determinado ambiente. Tá? E aí a gente chega nas relações específicas, faz horas que não aparece na católica, né? Então, as relações ecológicas. Então, nós temos 2 tipos de relações, né? As relações intraespecíficas, ou seja, indivíduos da mesma espécie, e as relações interespecíficas, que são relações entre espécies diferentes. E aí, nas duas, nós temos as harmônicas, e aí quero te chamar a atenção.
relação harmônica, os dois indivíduos tiram vantagem, ou um tira vantagem e para o outro é indiferente, tá? Então, como é que pode aparecer essas situações? Pode aparecer mais e mais. Se disser que é mais e mais, para os dois indivíduos envolvidos nessa relação, então a gente tem, por exemplo, uma relação positiva para ambos, tá? Então, ambos tiram vantagem. Se aparecer mais e zero, nós teremos o quê? Para uma relação, ela é positiva, para o outro indivíduo, ela é indiferente, tá? Então, isso que eu quero te chamar a atenção. Já nas relações que tu tem, por exemplo, ó, desarmônicas, tu vai ter a seguinte situação. Um indivíduo vai tirar vantagem, e a gente vai colocar positivo, e o outro indivíduo vai ter, né, vai ser desvantajoso para ele, tu vai colocar negativo. Ou, no caso das competições, ambos os indivíduos vão ter prejuízo, tá? Então, desarmônica, um tira vantagem, ou os dois perdem alguma coisa, ok? Nas harmônicas, ambos tiram vantagem, ou um tira vantagem e para o outro é indiferente. Agora vamos ver com calma aqui, ó. Então, nas relações harmônicas, né? Quando a gente fala de relação harmônica, então é que ninguém perde, tá? No máximo, para um é diferente. Então, nós temos a sociedade. Então, quando a gente fala de sociedade, nós temos que entender que a sociedade ela é dividida em castas, ou, né, divisão de trabalho, tá? Então, eu posso ter divisão de trabalho. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo clássico, né? O exemplo clássico que a gente tem é a colmeia, tá? E quando a gente fala de colmeia, as abelhas, tu tem a abelha reprodutora, chamada de abelha rainha, tu tem um zangão, que é um macho também reprodutor, né? Que se forma por partenogênese, que é um tipo de reprodução especial, né? Porque o macho ele não tem pai, assim como o carrapato, né? E aí o que acontece? Tu tem a operária, que é uma fêmea infértil. Então, tá vendo? Tu tem funções diferentes, que a gente chama em ecologia de nicho ecológico. Então, olha, nicho é o quê? É a função desses seres num determinado ambiente. Então, a rainha é reprodutora, o zangão é reprodutor, e a operária, então, ela passa a ter, então, a função, né, de ser a polinizadora, de ter, por exemplo, né, trazer o alimento para a colmeia. Tá? Assim como também de estruturar toda a colmeia, que a gente chama de favo, né? Então, a parte interior da colmeia. Bom, o que acontece? Nas colônias, também harmônica e também entre indivíduos da mesma espécie. Aqui, o que vai acontecer? Aqui nós temos a seguinte situação. Aqui na colônia, obrigatoriamente, tem uma relação anatômica. Então, eles vão se fusionar e formar uma estrutura. Aqui o exemplo é o quê? Corais. Tá? Os recifes de corais. Então, os corais é uma relação intraespecífica harmônica do tipo colônia. Então, o que são formados os corais? De quinidários, tá? Então, os quinidários, eles vão formar os corais, assim como, por exemplo, as caravelas, tá? As caravelas, aquelas que ficam flutuando na água, são azuisinhas, lilás, né? Aquilo ali é um conjunto também de quinidários, tá? De mãe d'águas. A gente pode pensar também, que é um exemplo, né, até mais próximo de nós, que nós temos o quê? Nós temos as placas bacterianas, né? A placa na garganta. Aquela placa na garganta nada mais é do que uma colônia bacteriana. Qual é a vantagem de tu te associar a outros indivíduos anatomicamente? Primeira coisa, proteção. Segunda, né? Maior disponibilidade e compartilhamento de alimentos. Tá? Então, isso é uma vantagem das situações coloniais. Tá? Bom, ainda, ó, sendo intraespecífica, né, indivíduos da mesma espécie e desarmônica, agora alguém vai ter prejuízo, tá? Ou ambos vão ter prejuízo. Então, o que eu tenho aqui? Ó, o canibalismo, né? Quando, por exemplo, um animal se alimenta de outro da mesma espécie. Exemplos, né? Viúva negra, louva-a-Deus. Então, são animais que acabam, né, se alimentando de indivíduos da mesma espécie, tá? Então, tu vai ter positivo para um, negativo para outro. E aqui entra o primeiro tipo de competição, né? Então, o primeiro tipo de competição é a competição intraespecífica. Esse tipo de competição, ela pode ser por alimento, pode ser por área, por exemplo, 2 leões, 2 hienas, 2 onças. Tá? Então, ela pode ser por área, pode ser por alimento, pode ser por uma série de fatores. Mas também aqui, a gente não pode esquecer, por serem indivíduos da mesma espécie, que elas também terão a competição sexual por parceiro sexual. Tá? A outra competição que vai aparecer mais lá adiante, ó, aqui embaixo, ela não tem por parceiros sexuais. Por quê? Porque não são entre indivíduos de espécies diferentes.
E aqui toda e qualquer competição, não interessa, pode ser 2 bactérias, pode ser 2 fungos, não interessa. Ela é sempre negativa para ambos, tá? Ambos perdem, tá? Então, mas eu ganhei o parceiro sexual, eu tenho vantagem. Não, porque tu gastou energia, tu te machucou, tu fez lá, etc, etc, tu vai ter um monte de perdas, tá? Então, é negativa, a gente sempre classifica as competições, seja intraespecífica ou interespecíficas, como relações ecológicas negativas para ambos, tá? Bom, então a gente passa agora a classificar, então, aquelas que são entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos começar pelas harmônicas aqui. Então, o que eu tenho? Mutualismo. Então, toda vez que eu pensar no mutualismo, eu tenho que pensar que é algo mútuo, né? Já começa por aí. E mais, tá? Eu quero te chamar a atenção aqui. Ela é uma relação obrigatória, ok? Se tu separar os indivíduos aqui, ambos vão morrer, ambos vão ter prejuízo de alguma coisa, ok? Então, isso que tem que ficar claro para vocês, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, por exemplo, o líquen, tá? Então, o líquen é aquele que fica preso nas árvores, né? Por exemplo, é um tipo de mutualismo. E esse mutualismo, ele é dependente. Aquele fungo que está lá com uma alga ou o fungo com uma cianobactéria, se tu separar ambos irão perder, tá? Ambos irão ter o quê? Vão morrer no ambiente. Tá? Então, eles precisam estar associados, senão eles não conseguem sobreviver. Essa é a grande diferença quando, por exemplo, a gente fala de comensalismo, ou até mesmo quando a gente fala de protocooperação, que nem aparece aqui. Tá? Então, é protocooperação. O que é protocooperação? Por exemplo, é uma relação harmônica, onde, por exemplo, o anu é um pássaro pretinho, vocês já devem ter visto, que fica às vezes nas costas aí dos bois, nas costas aí das vaquinhas, aí nos campos aí para fora, e ele fica retirando os carrapatos das costas desses animais. Tá vendo? Se, por exemplo, aquele pássaro não tiver ali, pensa comigo, aquele pássaro não tiver ali, o boi continua a sua vida belo e faceiro. Assim como o anu continua a sua vida belo e faceiro. Isso é protocooperação. Então a protocooperação é justamente isso, né? Coopera um com o outro. E aí, quando eu tenho essa cooperação um com o outro, então, né, eu tenho uma ajuda que não é uma relação que não é obrigatória. Isso difere bastante de quem? Difere bastante do, como é que é, do mutualismo. Porque o mutualismo ele vai ser o quê? Ele vai ser sempre, né, nessas relações aí de obrigatoriedade, tá, para ambos os indivíduos. Outro mutualismo aqui que eu poderia dizer para vocês são as bactérias, né, os rhizóbiums, que ficam, por exemplo, nas raízes das leguminosas, para fazer a fixação do nitrogênio. É uma outra relação de dependência também, mutualismo. Então, por exemplo, se não tiver essas bactérias no solo associadas às raízes das leguminosas, não há chance nenhuma de fixação de nitrogênio, lá no ciclo de nitrogênio, fazer todo aquele processo, né, de amonificação, depois nitrificação, depois nitração, né, e aí depois até chegar em nitrato para que aconteça a absorção nas raízes desses vegetais, tá? Bom, já o comensal, o que acontece? É um indivíduo que se alimenta dos restos de outro. Então, eu gosto sempre do exemplo clássico, que é qual? Um abutre, um urubu, que se alimenta de restos, por exemplo, de uma carcaça que o leão deixou. Veja, eles não vão competir, tá? Eles não estão brigando por aquele alimento, porque se eles estiverem brigando, disputando o alimento, aí não é mais comensalismo, tá? Então, sai de comensalismo e passa a ser competição, ok? Então, toma cuidado, tá? Porque pode aparecer uma questão até mesmo interpretativa, assim, ok? Então, se o leão for embora por livre e espontânea vontade, ou as hienas forem embora por livre e espontânea vontade, e aquele animal foi lá se alimentar daqueles restos, então esse animal é um comensal, tá? Bom, depois o que a gente tem? O inquilinismo, tá? Então, o inquilinismo nada mais é do que o quê? Que um indivíduo, né, que vive, mora no corpo, vive ou mora sobre outro sem prejudicá-lo. É literalmente um inquilino. Então, um exemplo que eu tenho muito assim claro para mim,
né, é, por exemplo, as plantas, né, as bromélias. As bromélias vivem sobre outras. Tanto é que a gente chama, não é planta parasita, elas são plantas epífitas, vivem sobre outras, em cima de outras, e não às custas de outras. Fica claro isso para vocês? Porque assim, ó, viver às custas de outras é um parasita. Como, por exemplo, um verme. Um verme vive às nossas custas. Por exemplo, uma pulga, um carrapato, vive às custas de nós, porque é o quê? Um parasita. Agora, quando tu vive sobre outra, então a gente chama de inclinismo, tá? E aí, como eu falei para vocês, essa nomenclatura, né, bem específica aí da botânica, que são as plantas epífitas, tá bem? Tranquilo? E a forésia? Toda vez que falar em forésia, a gente tem que pensar em locomoção, tá? Então, tipo de comensalismo, né? Um transporta o outro. Que um vai transportar o outro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, aquela situação que a gente vê, né? Como é que é? Do peixinho aquele, né? A rêmora que fica presa, né? No tubarão, e o tubarão vai nadando, né? Vai se locomovendo, e ela está grudada no corpo do tubarão. Isso é um tipo de forésia. Então, por exemplo, alguns caranguejos que utilizam, né, a concha, né, se eles moram, veja bem, se eles moram dentro da concha, é um inclinismo. Agora, se ele se desloca ou desloca, por exemplo, uma anêmona, aí eu tenho uma questão ligada à forésia, tá vendo? Então, a relação vai depender, vai ser um detalhezinho que vai fazer com que ela seja uma coisa ou outra. Vamos voltar naquele exemplo que eu te dei da protocooperação. Quando eu te falo do anu, o pássaro e o boi, é uma relação de protocooperação. O anu vai lá e retira os carrapatos, né? E para o boi é vantajoso. E para o pássaro também, porque ele se alimenta ali dos carrapatos. Essa é uma relação de protocooperação. Ponto, não é obrigatória. Agora, se tu olhar carrapato-boi, aí tu tem um parasitismo, porque o carrapato, né, é parasita do boi. E se tu olhar, por exemplo, né, o pássaro com o carrapato, tu tem uma relação de predação. Tá vendo? Então, dependendo por onde eu for, pessoal, eu posso, numa mesma situação, ter 3 relações ecológicas. Esse é um exemplo que eu adoro bastante, né, que é do pássaro anu com o boi. Né? Às vezes eles colocam o cervo. Não vem o caso, mas é o pássaro, tá? Então, tá vendo? São 3 relações. Vai depender do quê? Vai depender daquilo que eu quero saber. Se ele falar que é do pássaro com carrapato, se ele falar que é do carrapato com boi, ou se ele falar que é do pássaro com boi. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção na hora da prova. Fica claro isso aqui para vocês? Beleza. Tá. É só isso que eu quero que vocês entendam, tá? A relação também tem essas relações clássicas, né? Essas assim que são, a gente costuma dizer assim, são bem chavões, né? Bem chavões, que aparecem em todos os livros de biologia e tal, mas, de novo, se de repente eles modificarem um pouquinho a forma de abordagem, tu já pode entrar numa outra relação. Então, isso, né? Isso tu tem que tomar cuidado ali na hora da interpretação da prova. Eu vou até te dizer assim, né? Não acredito tanto na católica, tá? Mas, né, já que a gente também está perto aí do Enem, né, não custa nada lembrar que no Enem, né, a gente tem aí esses detalhes, vamos dizer assim, mais interpretativos, tá? Bom, vamos lá. E aí, então, a gente tem as relações desarmônicas interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. Então, vamos lá, ó. O amensalismo, tá? Que também pode ser chamado de antibiose. Olha o nome, antibiose. Te lembra alguma coisa? Espero que sim, né? Espero que te lembre antibióticos. Então, é isso mesmo. Então, são seres, né? São seres vivos que produzem substâncias que inibem o crescimento de outros ou que matam outros. Exemplo clássico, né? Olha o nome, antibiose. Então, a antibiose produz antibiótico. Então, fungos que produzem, por exemplo, a penicilina, né, que matam bactérias. É uma relação de antibiose.
ou de amensalismo. As algas pirrófitas, tá? Que produzem substâncias químicas que acabam matando peixes. Tá? Então, é uma relação de amensalismo ou antibiose. Tá? O eucalipto, o pinheiro produzem substâncias químicas através da sua raiz que faz com que não cresçam outros vegetais ao redor deles. É uma relação de antibiose, tá? Ou também chamada de amensalismo. Tá vendo? Então, eu posso te dar vários exemplos aí, né? Que vão ter o quê? Que vão estar associados à mesma situação, tá? Bom, depois da competição interespecífica, tu poderia pegar aí, né? Uma, sei lá, um leão e as hienas, né? Então, são entre indivíduos diferentes. Então, agora sim, só pode ser por alimento, só pode ser por área, só pode ser por água, mas nunca por reprodução, tá? Por quê? Porque essa reprodução, ela tem que se dar entre indivíduos da mesma espécie. Eu, particularmente, gosto bastante dessa aqui, tá? Que é o esclavagismo, ok? Porque tem algumas relações que são bem interessantes, assim, né? De se estudar ou de se observar, vamos dizer assim, na natureza. Então o esclavagismo, esclavagismo, né? Para mim, lembra escravidão, é mais ou menos isso. Então, o que acontece, ó? Existem pássaros que se utilizam de quê? Que vão sempre se utilizar do ninho de outros. Então, por exemplo, enquanto eles estão lá, sei lá, brincando, passeando, sei lá, se reproduzindo, né? Outros estão construindo o ninho. Aí o que acontece? Todo esse pássaro que construiu o ninho, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer que ele vai chegar lá e vai ser utilizado por outro, por esse pássaro que estava lá, sei lá, brincando ou fazendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Perguntaram aqui, ó. A maré vermelha é um exemplo de amensalismo, sim, causando a morte de outros indivíduos. É isso aí mesmo. É um caso de amensalismo clássico, inclusive, tá? Que é, no caso, só... como a gente está pensando em vestibular, tá? Especificamente a católica, não custa nada para quem está anotando aí anotar que são as algas pirrófitas que produzem essa substância, só as pirrófitas, tá? Aí tem outros problemas ecológicos que eu acho que vai aparecer agora na sequência, que é no caso da eutrofização, mas aí não tem produção de substâncias químicas, tá? Então, o que eu estava falando aqui, ó, no esclavagismo, então, o que a gente tem? A gente, então, tem essa situação de um indivíduo se utilizar do trabalho de outro. Nesse caso, vai utilizar o ninho de outro para chocar seus ovos. Então, na verdade, determinadas espécies, né, e não produzem ninho, apenas utilizam do outras, expulsando, inclusive, essas outras espécies desse ninho. Tem uma outra também que é muito legal, e essa eu já vi, né? Não vi em livros, né? Eu já vi pessoalmente, que é, por exemplo, os pulgões, né? Então, o que os pulgões fazem? Pulgões são, literalmente, eles são animais grandes, né? Tu enxerga eles, parecem uns cascudos, que eles têm uma probóscis, né? Um aparelho bucal picador, nesse caso sugador, aonde eles fincam na folha e sugam a seiva elaborada, que é rica em carboidratos. Aí o que acontece? Existe um grupo de formigas que literalmente aprisiona o pulgão dentro do quê? Do formigueiro. E aí, quando elas necessitam, por exemplo, de açúcar, o que elas fazem? Elas levam nas costas, literalmente, os pulgões até a folha. O que o pulgão faz? Vai se alimentar. Só que cada vez que o pulgão se alimenta, ele também defeca. E aí, quando ele defeca, o que acontece? Ele libera a seiva. E aí, o que acontece? As formiguinhas vão lá e pegam essa seiva e vão levando, né, para a colmeia, até elas acharem suficiente. O que elas fazem depois? Pegam o pulgão de novo, põe nas costas e levam para o formigueiro. Isso é um exemplo que eu já vi, é muito legal, né, de se observar, né, que é um exemplo de esclavagismo aí, tá? Então, são essas situações aí que a gente tem, né, como exemplos de esclavagismos clássicos, tá? Então, ó, o que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui, então, ainda o parasitismo, e aí, só para te chamar a atenção, né? Nós temos endoparasitas, nós temos ectoparasitas, pensando nos animais endoparasitas, nós temos parasitas internos, por exemplo, a tênia, o Ascaris lumbrigoides, né? A filariose, lá da elefantíase. Nós temos os ectoparasitas, carrapato, piolho, pulga, todos esses animais. O sanguessuga, né? Ectoparasita, mesmo sendo um anelídeo, tá? Então,
parasita vive às custas de outro. Tá? E, por fim, o predatismo, né? Que eu acho que é a mais tranquila, que é quando uma espécie se alimenta de outra. Ah, então, normalmente tem características, ó, isso é importante, né? Um predador tem características, por exemplo, garras, bicos, né, cortantes, dentes, né, desenvolvidos, caninos, se a gente fosse pensar aí nos mamíferos, caninos desenvolvidos, tá? Então, normalmente, os animais que são caçadores, eles têm características de serem caçadores, ou para rasgar o alimento, ou para matar, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em cobras, elas têm outras técnicas, elas não precisam de dentes para mastigar, porque elas, né, engolem o alimento inteiro, mas então elas desenvolvem, né, uma musculatura muito forte para se enrolar no animal e matar ele asfixiado, ou desenvolvimento de peçonha, tá vendo? Então, de acordo com o animal, eles vão ter características específicas aí para desenvolver, então, né, a sua predação, tá bem? Depois, ó, ciclo do carbono, tá? Então, no ciclo do carbono, nós temos o quê? Nós temos, então, o desenvolvimento, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar, toda vez que a gente falar de ciclo do carbono, tu tem que pensar onde se dá a fixação desse carbono. A principal fonte de carbono do mundo vivo é o CO2, tá? Não é somente o CO2, tá? Mas é o CO2 a principal fonte. Bom, a fixação, ela sempre vai se dar pela fotossíntese, tá? Então, não existe outra maneira de entrar, a palavra é essa, não estou dizendo que não existe em outros locais, mas não existe outra maneira de entrar, veja bem, entrar no mundo vivo, né, o CO2. Então, ela vai se dar pela fixação das folhas, tá? Então, ó, o que acontece? Houve a fixação, houve o quê? Né? O decaimento de organismos feitos de carbono, ou seja, né, ele morre, pode virar, né, carbono fóssil, tá? Ou ele vai servir de alimento. Tá? Quando ele serve de alimento, então esse carbono vai passando ao longo da cadeia ecológica, ou da cadeia alimentar. Tá? Então, ó, alimentos se alimentam de pastagem, consomem CO2 sequestrado do ar. Ok? E aí o que acontece? Esses animais, quando são, né, servem de alimento, por exemplo, para outros animais como nós, esse carbono continua. Qual é o problema? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, né? O problema todo é quando a gente queima combustíveis fósseis, tá? Toda vez que nós queimarmos combustíveis fósseis, o que a gente está fazendo? A gente está liberando uma grande quantidade de CO2 que foi aprisionado por centenas, né, milhões de anos, ok? A gente está jogando de uma hora para outra no ar. E com isso, a gente está acelerando o aquecimento global, acentuando, né, o efeito estufa. Só para lembrar, fazer um adendo aqui, um parênteses, efeito estufa não é ruim, tá? O que é ruim é o aquecimento global, que se dá através dos gases do efeito estufa. Bom, o que acontece? O que eu vou fazer então? Então, quando tu queima diesel, gasolina, né? O GLP, né? Que é o gás de cozinha. Então, tudo isso, quando tu tem a combustão desse aí, ou, por exemplo, queimadas, né? As queimadas que hoje, né, virou, vamos dizer assim, moda no nosso país. Então, toda vez que tu tem isso, essa liberação para o ar, tu tem o quê? Tu tem o acentuamento do aquecimento global. Tá? Porque o principal gás do efeito estufa, né, é justamente o CO2. Claro que existem outros. Tá? Por exemplo, o metano é um, ok? Então, tu vai fazendo. Agora, qual seria a solução para diminuir isso? Ah, os biocombustíveis. E aí, quando eu falo biocombustíveis, tu pode, inclusive, pensar no quê? Na cana. Então, por que vai acontecer? Eu vou ter a cana-de-açúcar, então ela vai fazer a fixação do CO2 que está no ar. No momento que eu faço todo o processamento da cana e queimo o álcool, né, que seria, né, um combustível aí para os carros, etc., o que está acontecendo? Está vendo que esse ciclo ele fica só cana-de-açúcar, queima de combustível, ar, fixação, queima de combustível, ar, fixação, tá vendo? Então eu não, olha só, eu não acentuo, esse é o grande detalhe, eu não vou acentuar a quantidade de quê? A quantidade de CO2 que já tem na nossa atmosfera. Tá? Eu apenas vou fazer o quê? Ciclar, né? Que é essa palavra também que se utiliza bastante. Eu apenas vou fazer a ciclagem desse CO2, o que não aumenta, então, o aquecimento global.
Por quê? Porque tu retira na quantidade X e tu coloca na quantidade X. Então, tu não está aumentando. Essa é a grande jogada do ciclo do carbono. Normalmente, quando aparece ciclo do carbono, eles vêm com o quê? Com essa situação, por exemplo, de biocombustíveis, ou de aquecimento global, ou ainda dos gases do efeito estufa. Tá? E aí, aquele que é mais chatinho, mais complexo, né? Que é o ciclo do nitrogênio. Tá? Então, quando a gente fala do ciclo do nitrogênio, primeira coisa, né? O único ser vivo capaz de fazer a fixação do nitrogênio são bactérias, tá? E essas bactérias, olha aqui, ó, fixadoras, vão fazer do nitrogênio atmosférico, tá? Bom, o que acontece? Esse nitrogênio atmosférico, ele vai ser transformado em amônia. Um animal, olha só, quando morre, ele vai ser decomposto e vai gerar o quê? Excretas nitrogenadas do tipo amônia. A gente, quando excreta, né, no nosso caso é mais a ureia, mas também tem o quê? Nitrogênio, que vai ser transformado em amônia. O vegetal, quando morre, vai ser transformado em amônia. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, vai acontecer um processo de quê? De transformação em amônia. Bom, o que acontece? Nenhum vegetal, tá? Nenhum animal vai absorver amônia, porque é tóxico. Então, o que vai acontecer? As bactérias no solo, chamadas nitrossomonas, vão transformar amônia em nitrito. Então, ó, quem são as bactérias? Como é vestibular, vocês têm que saber o nome dessas bactérias. Então, ó, a amônia em nitrito são as nitrossomonas que fazem. O nome desse processo é chamado nitrificação. Agora, o que acontece? Depois, esse nitrito, ele precisa ser transformado em nitrato. Quem é que vai fazer isso aqui? As bactérias do gênero Nitrobacter. Então, aqui eu tenho a nitração. Aqui, ó, de amônia para nitrito é nitrificação. De nitrito para nitrato é nitração, tá? E aí, agora sim, através do nitrato, ok? Através do nitrato, então eu tenho o quê? Eu tenho, então, a absorção das plantas. E aí, quando a gente se alimenta das plantas, ou quando algum outro animal se alimenta das plantas e, consequentemente, a gente se alimenta desse animal, então a gente acaba incorporando esse nitrogênio no mundo vivo. Ainda existe um outro processo que vai ser feito pelas bactérias desnitrificantes, chamada de pseudomonas. As pseudomonas, elas podem transformar esse nitrato em diretamente nitrogênio atmosférico, E mais, as bactérias que fazem essa fixação aqui, ó, essas bactérias aqui são as do gênero Rhizóbio, daquelas que eu falei para vocês, que fazem uma associação mutualística com as raízes das leguminosas, Qual parte? Ó, então, olha só, vamos lá. Pensa assim, ó, nós vamos excretar, nós vamos morrer, a folha vai cair no chão, tudo vai ser decomposto, Então, o que nós temos? Nós temos aminoácidos, ok? Aminoácidos que formam as proteínas do nosso corpo, em grande quantidade, O que a gente vai ter? Isso vai haver decomposição. Para ver essa decomposição, é produzido, que a gente chama de necrochurume, é produzido o quê? É produzido, então, amônia. Então, precisa chegar em amônia, ok? Então, essa amônia, ela não pode ficar desse formato, que tanto para nós animais como para as plantas no ambiente, ela é tóxica, Aí, o que acontece? Vai existir bactérias que vão fazer um processo de quê? De transformação dessa amônia, em nitrito. Então, ó, vai transformar o NH3 e NO2-, ok? O que eu vou ter? Quem é esse grupo que vai fazer isso aqui? Então, esse grupo aqui vai ser o grupo de nitrossomonas. As nitrossomonas fazem um processo chamado de nitrificação, Então, que é a transformação de amônia em nitrito, Bom, beleza. Ficou nitrito no solo. Pode ficar em nitrito? Até pode.
só que as plantas não vão conseguir absorver. Então entra um outro grupo, um outro gênero de bactérias chamadas de Nitrobacter, tá? Então o que as Nitrobacter fazem? Transformam o nitrito NO-2 em, aqui é NO-3, tá? Aqui é NO também, tá? Então NO-3, que é o nitrato. Bom, beleza, tá? Esse nitrato é absorvido pelas plantas, tá? Esse nitrato é absorvido pelas plantas. As plantas não absorvem nitrito e não absorvem amônio. Tá? Aqui a absorção de NH3 por algumas plantas. Como eu falei, é uma minoria, alguma coisa a gente sempre vai ter uma exceção, tá? Mas a gente não leva em consideração. Então, de novo, quem é que faz o processo de nitrificação? Ou seja, a transformação de amônia em nitrito, as nitrossomonas. Quem é que faz a transformação de nitrito em nitrato? As Nitrobacter. Qual é o nome do processo? Nitração. E aí tu tem o quê? Através de nitrato no solo, algumas bactérias podem liberar ele diretamente para a atmosfera. Aqui estão as pseudomonas, que inclusive causam infecções hospitalares, porque são bactérias do ambiente, ok? Então, as pseudomonas, elas podem transformar esse nitrato em N2, ou seja, nitrogênio atmosférico. E aquelas bactérias que fazem a fixação, ó, lá no início, caso seja do ar, não seja pela morte de um animal, não seja por uma folha que caiu no solo, elas vão fazer lá nas raízes, são quem? São do gênero Rhizóbio, elas que vão fazer essa fixação, tá? Tranquilo? Bom, então. Então, olha aqui, ó. Beleza. Então, olha aqui, ó. Nós temos, então, né, algumas situações, eu escolhi aqui, né, nesse esqueminha, para a gente conversar, ó. Então, ilhas de calor, né? Então, são elevações de temperatura, né, na zona urbana devido à atividade humana, tá? Então, por exemplo, os grandes centros, né, grandes cidades, onde tem muito asfalto, né? Então, vai se concentrar uma grande quantidade de calor, né? Então, a gente não vai ter o quê? A gente não vai ter a dissipação desse calor, porque vai haver uma concentração maior nessas regiões, tá? A inversão térmica, né, ocorre pela dificuldade aí, ó, da dispersão do ar frio, e aí acaba a concentração, né, nas camadas mais baixas de poluição, então causa problemas respiratórios, né, problemas oculares, né, e aí uma série de outras situações, né? Cortinas de fumaça muito densas nos grandes centros, então a gente também tem esse problema com a inversão térmica. Chuvas ácidas, né? A gente não pode esquecer que em nossa região nós temos uma termoelétrica, inclusive para Rio Grande, querem trazer uma termoelétrica, né? Então, o que acontece? Vão liberar, através da queima de combustíveis, vão produzir energia, legal, show de bola, tá? Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que ela emite gases. E esses gases, quando reagem com a água do ar, com a umidade relativa do ar, que é nada mais que moléculas de água, elas acabam reagindo e formando o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, desculpa, o ácido nítrico. O que acontece? Toda vez que chover ou precipitar, tu vai ter o quê? Tu vai ter, então, alteração de pH de solo, tu vai ter perda nos vegetais, porque vai corroer, né? Então vai fazer menos fotossíntese. Tu vai ter alteração do curso não, mas do pH, né? Da acidez, da salinidade de rios e lagos. Tu vai ter morte de peixes, tu vai ter alteração do pH, por exemplo, né? Dos lençóis freáticos, da onde vem grande parte da nossa água. Tá vendo? Então é um problema cíclico, né? Que depois para consertar é muito difícil, tá? Depois, ó, aquecimento global, então aumento da temperatura ao longo dos anos, gerando, né, pelo acúmulo de poluentes, sobretudo os dois gases que eu já tinha mencionado para vocês, o CO2, né, e o metano, tá? Vamos pegar aqui, ó, eutrofização, opa, falei que ela ia aparecer, né? Então a eutrofização, tu tem o quê? Tu aumenta a quantidade, principalmente, olha só, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Toda vez que tu aumentar isso num rio ou num lago,
o que vai ocorrer? Vai ocorrer a proliferação de algas, tá? Toda vez que essas algas se proliferam, tá? Não sei, não sei. Até porque geografia, eu acho que cai uma ou duas questões só. Pode vir. Eu não vejo problema nenhum de vir geografia ou não. Mas são impactos ambientais. E se a gente fala de impactos ambientais, eles estão associados à biologia. Tá? Então, pode vir tanto em uma como outra. Tá? Então, ó, voltando. Então, eu tenho o quê? A proliferação desses três, principalmente desses três, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, e aí eu tenho o quê? A proliferação de determinadas algas. Essas algas, né, obviamente elas são aeróbicas, e aí elas vão retirar o quê? O oxigênio da água, formando aqueles tapetes verdinhos, sabe, sobre a água. E aí o que a gente tem? No momento que eu tenho aquele tapete, não entra mais luz. Então as outras algas que dependem da luz acabam morrendo, o que aumenta a matéria orgânica. Além disso, como elas retiram muito oxigênio devido à sua proliferação rápida, bem rápida, diga-se de passagem, o que vai ocorrer? Vai ocorrer também que elas tenham o quê? Que elas tenham situações ligadas à morte também, de peixes e de outros animais que ali vivem. Então, isso é o processo de eutrofização, que é o que eu canso de dizer, é a menina dos olhos de ouro do Enem. Né? Vira e mexe, ela aparece no Enem. Tá? A maré negra, né, que é o derramamento de petróleo nas águas oceânicas, seja por vazamento, seja por liberação, livre, espontânea vontade, seja porque um navio afundou, um navio petroleiro, né, e aí causa grande quantidade de impactos, principalmente ao longo da cadeia. Por que eu te digo ao longo da cadeia? Porque isso aqui vai prejudicar, obviamente, vai matar uma série de pássaros, etc., né, de aves marinhas, né, de peixes também. Beleza, tudo isso a gente sabe, mas, por exemplo, depois que isso sedimentar, porque mais cedo ou mais tarde, né, não pensa que isso aí se dissipa, né? O petróleo, ele sedimenta. Então, por isso que a gente chama de maré negra, né? Ele sedimenta e vai até o fundo do oceano. E no fundo do oceano nós temos os animais bentônicos, né? Então, os animais bentônicos são aqueles que são rastejantes, tá? E aí, o que vai acontecer? Alguns desses animais acabam absorvendo no seu corpo essa quantidade de contaminante, que poderia ser mercúrio, que poderia ser chumbo, que poderia ser agrotóxico. E aí a gente sai da maré negra e entra num fenômeno que a gente chama de biomagnificação, ou bioacumulação, ou magnificação trófica, que é o acúmulo de poluente ao longo da cadeia. Então, se foi uma alga que absorveu o petróleo, ou o agrotóxico, ou o mercúrio, toda vez que, por exemplo, um crustáceo se alimentar dela, que depois um peixe se alimentar dela e que um humano se alimentar dela, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o aumento ao longo da cadeia. Então, a energia, lembra? A energia ao longo das cadeias, ela diminui, mas a contaminação, ela aumenta. E toda vez que eu estiver falando de um aumento de contaminação ao longo das cadeias, né, eu estou falando de biomagnificação ou bioacumulação. Não esqueçam também que foi questão da Católica, acho que no primeiro ano de pandemia, 2020, falando de queimadas ou desmatamento. São assuntos pertinentes, tá? Então, só para lembrar, né? A Católica não tem associação nenhuma, né, com o MEC, nem com o governo que aí está. Então, eles podem falar o que bem entende, inclusive falar do que vem acontecendo na Amazônia. E aí a gente tem que entender que está havendo um grande processo de desmatamento, um grande processo de queimadas que são ilegais, né? Sabido por todos nós. E aí o que acontece? Esses processos acentuam, né? Quando a gente fala do aquecimento global, eles acentuam esse aquecimento, né? Assim como também eles vão acentuar, né? Só um pouquinho. Então, olha aqui, ó, o que acontece, né? Então, a gente tem esse desmatamento associado ao quê? A não fixação do carbono, que a gente estava conversando anteriormente. Tu tem também, quando tu tem as queimadas, a emissão desses gases que acentuam o efeito estufa. Além do mais, esses locais, esses ambientes estão sendo utilizados para, veja bem, para monocultura,
seja de milho, plantação de milho para servir de ração para animais, ou seja de pasto para ter a criação de gado. Tá? Então, tu está trocando uma biodiversidade para uma monocultura. Isso é extremamente prejudicial para um ambiente. Pensa, tu nunca deve trocar o que é vasto, o que é variado, por uma centralização, ou seja, por uma monocultura. Tá? E aí eu friso para vocês algo assim, ó, com muita tranquilidade. Né? Toda vez que se fala do agronegócio ou da agropecuária, ele é um dos fatores que mais agrava os efeitos estufas. Tá? Seja lá pela emissão de metano, né, nas fezes lá dos bois, seja por toda a cadeia. A gente está vendo agora os protestos aí que estão acontecendo no país, né, onde, por exemplo, não está girando, não está rodando, né, as nossas rodovias, ou grande parte delas, e aí tu também vê os sinais, não sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, os índices, né, de CO2 emitidos no Brasil, eles caem, tá? Assim como caíram muito durante a pandemia, aonde nós ficamos isolados, grande parte de nós ficamos isolados dentro de casa. Então, no momento que tu não tem essa malha rodoviária funcionando, né, tu também não tem emissão desses gases. Quais seriam as soluções? Várias outras. Por exemplo, né, se tu pegar países europeus ou países, por exemplo, do hemisfério norte, tu vai ver que eles utilizam grande parte das cargas são transportadas ou através da via hidroviária, né, ou através da linha de ferro, ou seja, trens. Tá? Polui também, de alguma forma? Claro que sim, mas em muito menor quantidade. Tá? Então, isso a gente não pode esquecer, né, que a gente também tem impactos aí em relação a isso. Tranquilo aqui essa partezinha ou não? Beleza. Então aí, ó, chegamos na genética, tá? Então, ó, quando a gente fala de genética, há alguns conceitos importantes, né? Então, quando eu falo de alguns conceitos importantes, né, eu posso pensar, ó, genótipo, né, que é aquilo que é herdado dos pais, são aquelas famosas letrinhas, né? Azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho, tá? E posso pensar também no fenótipo, tá? Que se expressa através do genótipo, mais, né, o ambiente, a influência ambiental. Claro que nem tudo vai ser influenciado pelo ambiente, tá? Um exemplo que a gente sempre utiliza é a cor da pele. Então, se tu pegar um sol, provavelmente tu tem uma pigmentação mais desenvolvida. Quer dizer que aquela ali é a tua pigmentação? Não, né? Aquilo ali, por exemplo, é uma pigmentação que foi estimulada pela ação ambiental, tá? Então, a gente vai ter essas características aí. Então, esse é genótipo e fenótipo. Toda vez que a gente falar de um alelo, tá? Eu tenho uma forma alternativa de um gene, ou seja, é o azão. Tá? O azão ele tem um outro alelo, tá? Que está ó, numa posição, num cromossomo diferente no homólogo. Quando eu te digo assim, ó, azão, azão, é porque eles estão em cromossomos diferentes. Um azão está aqui no cromossomo que veio do pai, um outro azão está no cromossomo que veio da mãe. Vamos pegar um heterozigoto. Azão, azinho. Ah, eu teria o quê? Um azão que supostamente veio do pai e um azinho que veio da mãe. Ah, então eu tenho o quê? Nessa situação, então eu tenho genes alelos, tá? Que ficam, ó, no mesmo locus gênico. Por exemplo, o azão não vai estar no mesmo local no cromossomo homólogo de um besão, por exemplo. Então, o besão tem que estar numa outra posição, num outro local, seja no mesmo cromossomo, ou seja, em cromossomos diferentes. Aí, quando eu falo cromossomo, lembra sempre dos pares. Nós temos 23 pares, sendo que o último par é um par sexual. Tá? Então, nós temos 22 pares, olha aqui, ó, autossômicos, ou seja, aonde nós temos características que independem do sexo, tá? Então, são totalmente independentes do sexo, e aí nós temos aquelas características que estão ligadas ao sexo ou restritas ao sexo. Quando eu falo ligada ao sexo, eu estou falando do cromossomo X. Quando eu falo restrita ao sexo, eu estou falando daquelas características ligadas ao cromossomo Y. Ah, o que é um homozigoto e um heterozigoto? Um homozigoto, então, são aqueles que têm alelos iguais, azão, azão, ou azinho, azinho. Tá? Então, eu tenho características aí. Tá? Então, ó, o que acontece? Eu tenho o quê? Eu tenho azão, azão ou azão, azinho.
Bom, esse azão é o quê? É um dominante. Ah, é um dominante. Azinho é um recessivo. Ah, por quê? Porque o azão, ele quer te dizer a relação de dominância. Por isso que a gente utiliza a letra maiúscula. Ah, então, quando a gente fala de azão, ele se vai se expressar, um gene dominante, ele vai se expressar ou em simples, ou seja, só um gene, ou com dois genes. Quer ver? Ó? Olha aqui, ó. Toda vez que eu falo de dominância, gene que se expressa mesmo em dose simples, ou seja, tem um só azão. Ah, e a recessividade não. Ela sempre, para se expressar, ela precisa de quê? De homozigose, no caso aí de duplicidade. Ela precisa que ambos, pai e mãe, doem o mesmo gene para que aquela característica se expresse. Tá? E aí aqui, ó, pegar só aqui mais o cariótipo dessa aqui, que todos esses outros aqui a gente vai ver mais adiante. Epistasia, neoploidia e euploidia. Tá? Então, ó, o cariótipo, né, constituição cromossômica de um indivíduo, ou seja, né, então quando a gente faz um teste, né, de cariotipagem é para ver todos aqueles genes que a gente tem, cromossomos que a gente tem, de que forma que eles estão, tá? E aí vou pegar mais esses dois aqui de baixo, ó. Olha aqui, ó, a aneuploidia, que aí tem a ver com o quê? Tem a ver com as mutações, tá? Então, ó, são alterações cromossômicas numéricas que afetam um ou mais tipos de cromossomos, tá? E as euploidias, alterações cromossômicas numéricas de todo o conjunto. Então, por exemplo, as aneuploidias, elas são as somias. Então, as monossomias, as nulissomias, as trissomias, te lembro aí, por exemplo, da síndrome de Down. Tá? E as euploidias são aquelas que a gente chama de quê? A gente chama assim, ó, uma célula diploide. Então, tem células haploide, tem célula triploide, tem célula tetraploide, mas isso se dando no conjunto inteiro. Se é no conjunto inteiro, então a gente tem o quê? A gente tem um tipo aí de euploidia. Agora, se é só num par de cromossomo para mais ou para menos, a gente tem um caso de aneuploidia. Isso aí depois a gente vai aprofundar ali mais adiante. Tá? Então, ó, primeira lei de Mendel, né? Quando a gente fala da primeira lei de Mendel, a gente precisa entender a parte teórica, né? Então, ó, por que ele escolheu a Pisum sativa, né? As ervilhas de cheiro? Então ele escolheu essa espécie porque era fácil de cultivar. Tinha também um né? Um ciclo curto de reprodução, capacidade de realizar autopolinização, que facilitou bastante o trabalho, e as características de fácil observação. Então, ó, essas aqui foram as características que ele analisou. Não sei se vocês já algum momento já tinham visto isso. Então, ó, se ela era lisa ou rugosa, se era amarela ou verde, se a flor era púrpura, né, lilás ou branca, se a vagem era lisa ou ondulada, se era amarela ou verde, a posição da flor, se era axial ou era na extremidade, né? E a altura da planta, se era alta ou baixa. Essas foram aí as 7 características que Mendel estudou. E ele viu que toda vez que ele estudou isso, né, repetiu para cada característica delas, ele repetiu uma proporção. Então, ele obteve uma proporcionalidade. Então, ó, que é o que a gente demonstra aqui no experimento. Toda vez que ele cruzava um puro amarelo com puro amarelo, dava amarelo. E toda vez que ele cruzava um puro verde com puro verde, dava verde. Bom, um belo dia, o que ele pensou? Vou cruzar os puros verdes e amarelos para a gente ter o quê? Para a gente ter metade das ervilhas amarelas e metade das ervilhas verdes. Beleza. E aí ele se surpreendeu que ele obteve 100% de amarelo, que a gente chama de geração, né, filial 1. Tá? Aí o que ele fez? Vou cruzar, aí ele chamou isso aqui, que a gente hoje sabe que é heterozigoto, ele chamou então de híbrido, que é aquele que é misturado. E aí cruzou os híbridos. E toda vez que ele cruzava os cruzava os híbridos, ele observou que se mantinha uma proporção. E aí está a lei. Todo mundo acha que a lei é o experimento. O experimento foi só até uma maneira de ele perceber que ele tinha uma proporção fixa. Toda vez que ele cruzava os híbridos, ou seja, 2 heterozigóticos, ele obtinha uma proporção de 3 indivíduos para 1 de determinadas características. 3 lisas para uma rugosa, 3 amarelas para uma verde, 3 púrpuras para uma branca, 3 lisas para uma ondulada, 3 amarela para uma verde, 3 axial para uma terminal, 3 altas para uma baixa.
e ele viu que isso se repetiu. Então, é por isso que se tornou uma lei. Tá? Ela só é lei por isso. Então, ele dizia que existiam, veja bem, devido à presença aqui ó, de cruzar amarelas com verdes, que existia um fator, veja bem, um fator, só olhando, hein, ele não sabia nada de genes, nem de núcleo, nem de nada, só olhando para o vegetal, ele sabia que existia, então, algum fator que fazia com que a cor, né, que determinada característica, sumisse numa geração e reaparecesse depois que tu cruzasse os misturados. Ah, é o que a gente chama hoje de heterozigoto. Então, olha só, né? Cada característica é determinada por um par de fatores, que, olha só, se separam na formação de gametas, de forma que cada gameta recebe apenas um par de fatores. Então, é por isso que a primeira lei de Mendel é chamada de lei da segregação. Ponto. A lei de segregação independente é a segunda lei. Tá bem? Olha aqui, ó, algumas características. Então, aqui, né, escolhi especificamente, né, o sistema BO, né, sistema sanguíneo. Então, o que acontece? Né? Classifica o sangue de acordo com aglutinogênios e aglutininas, são 4 tipos, né? Então, a gente tem um caso aqui de polialelia, que é uma variação da primeira lei de Mendel, tá? Então, eu tenho, né, o gene A, o gene B e o gene O. Esses 3 aí, então, para formar uma única característica. Então, ó, aglutinogênios ou antígenos, substâncias estranhas ao corpo que estimulam a produção de anticorpos. Normalmente são proteínas ou glicoproteínas. E aglutininas ou anticorpos, substâncias proteicas que atuam contra o organismo invasor. Tá? Então, o que eu tenho? Ó, sangue A, ele pode ser homozigoto A, isão A, isão A, ou pode ser heterozigoto, isão A, isim. O que esse cara tem? Né? Quem é do tipo sangue A, ele tem um aglutinogênio A, ou seja, a glicoproteína A, e tem a aglutinina anti-B, porque se ele tivesse anti-A, ele se autodestruiria. Tá? O B funciona da mesma maneira. Eu tenho o homozigoto, né? Eu tenho o homozigoto, que é isão B, ou isão B, isim. O que ele tem? A proteína ou a glicoproteína B, a aglutinina anti-A. Tá? Depois o AB, ó, aglutinogênio A, aglutinogênio B. Por que ele é sem aglutinina? Por que ele não tem aglutinina? Ou seja, ele não tem anticorpos? Porque se ele tivesse qualquer tipo de anticorpo, ele teria o quê? Ele se autodestruiria, causaria hemólise das suas células, né? E não é isso que ele quer, naturalmente. E aí, depois, o que a gente tem? Né? A gente tem, então... Deixa eu largar aqui. A gente tem, então, o quê? A gente tem o sangue O, que ele não tem aglutinogênio. Ou seja, ele não tem glicoproteína que represente ele. E ele tem ambos anticorpos, tanto o anti-A como o anti-B. Tá? Bom, depois o que a gente tem, né? O sistema RH ou o fator RH, né? Classifica o sangue em positivo ou negativo de acordo com as proteínas presentes, né, nas suas hemácias. Então, o que eu vou ter? RH positivo é o dominante. Então, Rzão, 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 Rzinho. Proteína presente, dominante. Não produz anticorpos. Qual é o problema? É o negativo. Porque o negativo, ele vai produzir anticorpos. É o recessivo, ó. Mas ele produz anticorpos. E aí a gente tem uma doença chamada de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Então, o que acontece? Algumas condições. A mãe precisa ser RH negativa, a mãe é RH negativa e o pai é RH positivo. E os filhos serem RH positivo. Então, no momento que a mãe é sensibilizada, o que é isso? Que ela tem contato com sangue positivo? Aliás, qualquer pessoa negativa, tá? Mas vamos lá. Vamos supor que eu fosse negativo. Se eu tivesse contato com sangue positivo, eu, num primeiro momento, eu não tenho anticorpos, mas eu vou produzir anticorpos. E eu nunca mais vou poder ter contato com sangue positivo. Ponto. Agora, qual é o problema da mulher? A mulher, se ela tiver um primeiro filho ou já tenha tido contato com um sangue RH negativo, ela vai criar anticorpos. E aí o que acontece? No momento que ela tiver um segundo filho, tá? Um segundo filho que seja RH positivo, ela vai... os anticorpos dela vão reconhecer como um corpo estranho e vão tentar destruir esse embrião, tá? Podendo causar aborto, problemas hepáticos, hemólise da criança. O problema é muito maior para a criança, tá? Do que para a mãe. Não que não possa causar problemas na mãe. Então, a criança vai nascer com icterícia,
que é a pele amarelada devido à hemólise e aos problemas hepáticos. Pode nascer anencéfala, ou seja, com também microcefalia. E aí o principal, que é o aborto. Tá? E aí a gente tem, então, o receptor universal, o AB positivo. Por que positivo? Porque, primeiro, que o AB, então, ele não tem proteínas. E positivo, porque ele também não cria anticorpos. Já quem é o doador universal? O RH negativo, né? Por quê? Porque o RH negativo, o O negativo, né? Então, o O, porque ele não tem aglutinogênio, ou seja, não causa reação de quem o recebe. E também a gente vai ter o quê? A gente vai ter, então, essas proteínas, né? Do caso do sangue, ele também, o negativo, não vai causar reação de ninguém, tá? Então, o que a gente tem aí? As heranças sexuais, que foi, né, não diretamente, né? Não diretamente, mas que foi mais ou menos que caiu na prova do ano passado. Uma questão, inclusive, falando, né, de homogamia e heterogamia. Tinha lá, para quem fez a prova ano passado, vai lembrar daquela questão de genética, que trazia quadradinhos, que trazia, acho que era triângulos e bolinhas. Se fosse tudo igual, é o homogamético, que é, por exemplo, na nossa espécie, é a mulher, que tem XX. Nós, homens, somos heterogaméticos, tá? Então, vamos ver aqui algumas características. Então, uma herança ligada ao sexo, né? É o nome dado às características herdadas através de cromossomos sexuais. Então, nós humanos, né? Temos 46 cromossomos, 23 da mãe, 23 do pai. Tá? Esses 23 pares, um par é o sexual, que é o último sempre, tá? E os outros 22 pares, para fechar 44, 45, 46, né? Então, a gente tem os autossômicos. Então, toda vez que falar de uma característica autossômica, eles estão te dizendo que não faz diferença a pessoa ser o quê? A pessoa ser do sexo masculino ou feminino. É isso que eles querem te dizer quando a gente fala uma característica autossômica, tá? Então, só isso, tá bem? Bom, e aí o que a gente tem? Mulheres possuem apenas cromossomo X, então XX são homogaméticas, e nós, homens, né, somos heterogaméticos. Bom, então o que é uma herança ligada ao sexo? Ocorre quando o gene está ligado ao cromossomo X. Ela pode ser dominante ou recessiva, tá bem? Então, ela tem uma origem materna e tem normalmente padrões recessivos. Por que eu falo dominante? Porque no simulado, caiu lá do cursinho que eu trabalho, eles colocaram uma situação hipotética, que é a cara do Enem, tá? Uma situação hipotética de, por exemplo, uma herança dominante. Tá? E a gente sempre aprende, né, de uma forma geral, que as heranças são o quê? Recessivas, tá? Ligado ao X. Então, toma cuidado, tá? Então, todos os homens apresentarão a característica, ok? Determinadas pelo cromossomo X herdado da mãe. Mesmo estando em heterozigose. Por quê? Porque a gente só tem um cromossomo X. Então, se a mãe tem a doença, vai transmitir para o pai, para o filho do sexo masculino. Tá? Isso acontece, pois os homens possuem apenas um X, por isso não tem, né, nenhum outro gene para aquela característica. No caso das mulheres, lembrem, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter mulheres normais portadoras do gene, e mulheres com a doença ou com a característica, tá? 2 exemplos aqui ligados ao X, que é o daltonismo, tá? E a hemofilia, tá bem? São 2 características ligadas ao cromossomo X. Bom, as características, né, ou heranças restritas ao sexo, então, também chamadas de holândricas, são só os homens têm, tá? Então, ocorre porque está ligado ao Y e só quem tem Y são os homens. Então, ocorre quando um gene está ligado ao cromossomo Y. Origem sempre paterna, genes holândricos se desenvolve apenas nos homens. O gene da SY é holândrico, responsável pelo desenvolvimento dos testículos. Então, por exemplo, né, se as mulheres tivessem esse gene holândrico, então as mulheres teriam desenvolvimento de testículos. Então, por isso que é uma característica que não vai ter, vamos dizer assim, não vai ter alelo. Não sei se vocês me entendem. Gene alelos é aqueles que estão na mesma posição em cromossomos homólogos.
Então, o Y ele vai ter um pedaço, né, que não tem correspondente ao cromossomo X. Então, nesses locais é que estão as características, no caso aí, as características restritas ao sexo. Uma outra característica restrita ao sexo é a hipertricose auricular, né, que é o pelo na orelha. Então, só homens vão ter. E se o Zezinho tem, o Pedrinho, que é filho dele, tem, o Joãozinho, que é que é neto dele, vai ter, sempre. Então, se tu olhar um heredograma, já bate o olho. Se todos os homens daquela linhagem têm, tu já sabe que é uma característica restrita ao Y, tá? E aí nós temos as características influenciadas pelo sexo. Tá? Elas não são, ok? Estão no cromossomo X. Elas podem, inclusive, serem o quê? Características autossômicas, mas que, devido à presença de alguns hormônios, podem ou não estimular. Então, olha aqui, ó, ocorre quando o gene se expressa nos dois sexos, mas de maneiras diferentes. Tá? Então, ó, dominante nos homens, recessivo nas mulheres. A calvície, né, é a característica clássica aqui, ó. Então, a calvície é uma herança influenciada pelo sexo, tá? Para uma mulher, seja calva, é necessário que ela seja homozigótica recessiva, para o gene azinho. Enquanto o homem, ele é azão. É só tu inverter a situação, tá? Eu costumo dizer para os meus alunos assim, ó, faz o dominante, faz o heterozigoto sendo normal, e aí tu faz lá o recessivo, tá? Mas aí vai depender. Dificilmente aparece algum cruzamento daqui, tá? Muito difícil cair cruzamento de características influenciadas pelo sexo. É mais a questão interpretativa mesmo de questões teóricas, tá? Então, ó, segunda lei de Mendel, tá? Então, ó, segunda lei de Mendel, o que que a gente tem? A gente tem, então, ó, a segunda lei que recebe esse nome, né? Então, ó, segregação independente. Por quê? Porque Darwin não tinha ideia, né, de como funcionava, né? Travou aí para vocês? Travou alguma coisa aí do que eu estava falando? Travou, mas já voltou, foi rapidinho. Então, beleza. Porque aqui apareceu aqui o recadinho aqui na tela para mim, eu fiquei... Bom, então olha aqui, ó, vamos lá. Então, ó, beleza. Olha só, então, o que que é? A gente tem aqui o famoso dihibridismo. Então, eu tenho duas características. Então, na segunda lei, a gente trabalha com duas características. O que que eu tenho aqui? Então, eu tenho a lei da segregação independente. Então, ó, duas características ou mais, tá vendo? Ó, antes era azão, azinho com azão, azinho. Agora eu vou ter azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando com azão, azinho, bezão, bezinho. Duas características, tá? O que que isso significa? Dá uma olhadinha nesse quadrinho aqui que eu acho show de bola. Então, olha só, o que que eu tenho aqui? Dá uma olhadinha. Se eu tiver os genes azão e azinho separados, e eu tivesse aqui bezão, bezinho, num outro par de cromossomos, eu tenho a segunda lei. Eu não entendi. Olha o que que é o linkage. O linkage, ele te diz que tu tem o quê? Genes ligados, tá? Então, vamos lá. Olha só. Tu vai me dizer, aqui, ó, tu olhar para essa situação aqui, ó, tá? Se isso aqui sofresse meiose para formar gametas, qual é a porcentagem de gametas que eu tenho aqui? Aqui, essa situação aqui. Qual é a porcentagem de gametas que eu tenho aqui? Ó, aqui no linkage. Fala aí, escreve aí. Ó, qual é a porcentagem que eu tenho de gametas? Pensa, isso tem que separar, ó, lei da segregação. Então, eu vou ter o quê? Pensa. Isso é que tu bate o olho e tu enxerga uma questão de linkage. Ó, o que que eu vou ter aqui? Nada, ninguém se arrisca? Eu não vou ter 50% de genes azão, bezão e azinho, bezinho? Vou ou não vou? Não, aí eu tô na primeira lei. Espera aí. Eu vou interromper aqui para ver se vocês enxergam o que eu quero. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês, ó. Quadrinho branco. Parece quadro branco aí para vocês? Parece, né? Então, olha aqui, ó. Vamos fazer aqui.
Tá? Então, olha aqui, ó. Olha essa situação aqui. Aqui eu tenho um cromossomo, tá? Então, ó, vamos pegar essa situação aqui primeiro. Então, eu tenho aqui gene A. Tá? Vou pegar um duplo heterozigótico. Azão, azinho. Ok? E aqui, num outro cromossomo, ó, num outro, não está no mesmo, ou seja, eles não estão ligados. Tá? Eu vou colocar, sei lá, o Bzão. Então, eu vou ter Bzão, Bzinho, ok? Isso é uma célula que vai formar gametas. Ok? Qual é os gametas que eu posso formar aqui, pessoal? Eu posso formar o quê? Azão com Bzão. Concordam? Posso ter essa combinação? Ó, este aqui com esse aqui. Eu formando gametas. Tá? Então, ó, formei esse gameta. Posso formar um segundo gameta, que é o azão, que vou ter o quê? Com o Bzinho. Não existe essa combinação, ó. Este cromossomo aqui combina com esse cromossomo aqui. Este cromossomo aqui combina com esse cromossomo aqui. Agora eu tenho mais duas combinações. Quais são as outras duas combinações? O Azinho combinando com quem? Com Bzão. Tá? E tem o quê? O Bzinho, desculpa, o Azinho combinando com quem? Com Bzinho. Não tenho 4 tipos de gametas? Todo mundo enxerga isso, que é a segunda lei, aquilo que tu faz assim, ó, tchan, tchan. Imagina se eu estivesse cruzando isso aqui, ó. Se eu tivesse azão, azinho, tá? Bzão, Bzinho. Tu não faria isso aqui, ó? Este, ó. Este com este, este com este. Este com este e este com este. Não era isso que tu faria? Ah, então, quantos por cento eu tenho aqui? 25 para cada. Neste caso aqui, sim, ó, que tinha me falado antes, 25 para cada. No caso da segunda lei, eu sempre vou ter 25 gametas de cada. Tá? Então, ó, 25 disso aqui ou 1/4, 25 disso aqui ou 1/4, 25 disso aqui ou 1/4, 25 disso aqui ou 1/4. Ok? Tranquilo? Posso apagar isso aqui? Ó, então eu tive 25 de cada, beleza? Então, beleza. Tá? Agora, olha a segunda situação. Olha aqui. Tá? Paguei aqui, ó. Opa, tá, não tem problema. Paguei. Deu 25 de cada. Beleza. Agora, olha a diferença que eu vou ter aqui. Ó. Agora, olha só. Eu vou ter esses caras no mesmo cromossomo. Então, eu tenho o quê? Podia ser diferente, tá? Não precisava ser aqui desse mesmo lado o Bzão, mas não tem problema. Eu vou ter Bzão e Bzinho, tá? E aí, meu gameta vai se formar a partir daqui. Aqui, vocês têm clareza nisso que eu só posso formar 2 tipos de gameta? Olha lá, ó. Eu só posso formar o azão e só posso... Opa, azão. Tá? Só posso ter azão. Opa. Azão, Bzão. Tá? E posso formar o quê? Azinho, Bzinho. E aí eu tenho o quê? 25% de cada. Ah, 25% de cada. Então, isso significa que eu estou o quê? Que eu estou numa condição, por exemplo, de quê? Numa condição de linkage, genes ligados. Então, eu tenho 50% aqui, né? Ou 1/2, ou 50% aqui. Só qual é o problema? Que o linkage ele também pode ter aquela taxa, lembra? Já adiantando o que é o linkage, ele pode ter uma taxa de crossing over. Então, principalmente se ele tiver o quê? Se ele tiver isso aqui, ó.
se ele tiver assim, azão, ó, azão, azinho, e eu tiver aqui, ó, Bzinho, Bzão. Então, agora estão ao contrário, tá? Então, estão em essa diferença. E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter azão, Bzinho, tá? E aqui vai dar em torno de 40%, ok? E aí, eu também posso ter azão, ó, Bzão, 10%, que é a taxa de crossover over. Depois eu posso ter o quê? Eu posso ter azinho, Bzão, como eles estão juntos, eu vou ter uma taxa de em torno de 40%. E aí, se houver crossing over, azinho, Bzinho, aqui eu peguei números aleatórios, tá? Eu teria uma taxa de 10%. Então, toda vez que eu tiver, olha só, que eu tiver números, porcentagens diferentes, tá? O que tu tem que olhar? Tu vai olhar assim, pô, não é 50 nem 25. Se for dois tipos de gametas, 50-50, é linkage puro. É isso aqui que a gente está conversando, tá? Se for 25, 25, 25, 25, não tem outra maneira, tá? É segundo a lei de Mendel. E se as taxas variarem, tá? As taxas variarem, tiver 4 gametas e elas forem totalmente variáveis, aí tu vai me dizer que é uma taxa de quê? Ó, isso aqui teria o cromossomo aqui, tá? Só não fiz eles aqui, tá? Então, ó, é uma taxa variável, tu iria me dizer que aqui nós temos o quê? Um linkage, mas com crossing over, ou permutação. Claro isso para vocês ou não? Aqui essa porcentagem, eu só fiz assim de, né, variável aqui, para mostrar que não vai ser igual a taxa aí, como a gente viu, 50-50, ou 25, 25, 25, 25, e aqui tu vai ter uma taxa variável. Toda vez que aparecer assim, tu já sabe que é, então, um crossover com uma permutação com crossing over, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Bom, aí o que a gente tem, ó? É o que eu estava tentando mostrar aqui para vocês, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tu vai ter azão Bzinho, se fossem iguais, né? E aí tá. Aí o que eu tenho? Olha aqui as duas características. Então, eu vou ter, olha a lei aqui, ó. Olha a lei. Como é que era a lei na primeira lei? Eram 3 para 1. 3 dominantes para 1 recessivo. Ok? Agora eu tenho o quê? 9 para 3 para 3 para 1. Ok? Então, essa é a variação que a gente tem o quê? Que a gente tem dos indivíduos, tá? Então, ó, aí depois aqui, né, fazer os cruzamentos, fazer o quadrado aquele, né, o quadro de Punnett, e aí tu vai fazer todas as combinações daquilo que a gente tinha combinado, ó, 25, 25, 25, 25, tá? E aí tu vai fazer os cruzamentos, tá? Isso aqui é a segunda lei de Mendel, toda vez que tu trabalhar junto com duas características. Bom, e aí nós temos as variações, o que a gente chama de interações gênicas, tá? E as interações gênicas, elas se dão de que forma? Se dão entre genes que não estão no mesmo locus gênicos e eles interagem, tá? Então, por exemplo, eu tenho, aí só tem que tomar cuidado, tá bem? Porque eu vou ter o quê? Eu vou ter genes que vão interagir entre eles, mas que não têm relação de epistasia. O que é a relação de epistasia? De inibição. Tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, essa aqui é uma relação de interação gênica sem, não tem epistasia, tá? Então, olha aqui, ó, o que acontece? Eu vou ter a crista rosa sendo Rzão. Se ela tiver Rzão, Ezinho, ela é rosa. Se ela tiver Rzinho e Ezinho, ela é uma crista simples. Tu não precisa gravar isso aqui, tá? Eu preciso gravar tudo isso, não. Eu só quero que tu entenda o processo. Que tem 2 grupos de genes interagindo entre eles. Então, ó, tem Rzão e Ezinho, a crista é rosa. Tem tudo minúsculo, ou seja, né, tudo recessivo, é crista simples. Agora, olha só. A crista nós, tu tem que ter pelo menos um gene dominante de casa. Tanto do gene R como do gene E. E aqui na crista ervilha, tu vai ter Rzinho, Ezão. Então, tá vendo? Tu tem 4 tipos de fenótipos,
que é onde são determinados pela ação de uma dupla de genes, ok? E essa dupla de genes, óbvio, né? Elas vão fazer com que tu tenha, né, uma determinado tipo de característica ou outra qualquer, tá? Agora, qual é a diferença para os genes epistáticos? É isso aqui, ó. Nos genes epistáticos, nesse caso aqui, é um gene epistático recessivo. Então, o que acontece? O gene B aqui, nesse caso, ele vai inibir a expressão tanto da cor preta como da cor marrom ou chocolate. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o cruzamento entre dois cães pretos, duplo heterozigóticos, aonde eu vou ter o quê? Eu era para ter, lembra que eu era para ter aqui? 9 para 3 para 3 para 1. Essa é a característica, ó. Essa é a lei, ó. Vou voltar. Olha aqui, ó. 9 para 3 para 3 para 1. Se eu cruzar dois duplo heterozigoto, ó, Vzão, Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzão, Vzinho e Vzão, Rzinho, Vzão, Vzinho e Rzão, Rzinho, eu vou ter o quê? Aqui é a mesma coisa, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu era para ter 9 para 3 para 3 para 1. Essa é a proporção que eu deveria ter. Mas por que não acontece? Porque justamente tem um gene que é recessivo nesse caso aqui, tá? Que vai impedir a expressão de outro. Olha lá, então. Eu vou ter 9 para 16 avos. Por quê? Porque se tem o azão, que é da pigmentação preta, o gene A define a cor e o gene B define se o gene é epistático ou não. Então, ó, toda vez que eu tiver, ó, azão e Bzão, ele vai ser preto. Toda vez que eu tiver azinho e Bzão, ele vai ser chocolate. Então, se a gente pegasse só as cores, esquece o amarelo, esquece que isso aqui é uma interação gênica epistática, tá? Eu teria o quê? Eu teria esse indivíduo sendo recessivo, o marrom ou o chocolate, e eu teria o preto, né? Sendo o quê? O preto sendo, então, o dominante. Se fosse, tipo, primeira lei, só isso, tá? Vou analisar só quem tem cor e quem não tem cor, tá? Então, olha só, o que eu vou ter? Eu vou ter o quê? Eu vou ter, então, 9 para 16, 3, essa numeração tu não precisa gravar. Agora, olha lá, ó, independente quem vem aqui, ó, se vier um gene Bzão, ou se vier um gene Bzinho, se vier um gene Azão ou um gene Azinho, e te for Bzinho, ele vai ser o quê? Amarelo. Não existe outra possibilidade. Então, porque aqui a gente tem uma epistasia recessiva. Então, toda vez que tu cruzar, né, um labrador, isso aqui é um exemplo clássico, são os labradores, um cachorro amarelo com um cachorro amarelo, ou seja, um labrador dourado, ou amarelo, como quiserem chamar, com outro amarelo, ele sempre vai doar o Bzinho. E o outro indivíduo sempre vai doar o Bzinho. Então, tu só vai ter filhotes amarelos. Então, não existe possibilidade de tom preto ou marrom. Agora, no momento que tu cruza eles com preto, com marrom, ou preto com preto, ou marrom com marrom, e assim por diante, aí existe a possibilidade, inclusive, de ter todas as pigmentações, como a gente viu aqui, ó. Então, existe essa possibilidade, sim, tá? Então, isso é uma epistasia, ou seja, existe um gene epistático, que inibe, e um gene hipostático, que é inibido, tá? Então, é isso que acontece aqui com esses indivíduos, tá? Isso são características epistáticas. Bom, aqui, ó, só para comparar com vocês, que isso aqui é a primeira lei, tá? Que é para mostrar para vocês a diferença de polialelia, tá? A diferença de polialelia, que é a primeira lei, que é um caso de pleotropia. Pleotropia é a segunda lei. Então, vamos pegar isso aqui primeiro, já que a gente está falando. Na pleotropia, só questões teóricas, tá? Então, por isso que eu chamo a atenção, ó. Então, ó, o que é um caso de pleotropia? Ó, é um gene, veja bem, um gene responsável pela expressão de mais de uma característica. Então, ó, gene A vai representar a característica 1, característica 2, característica 3, tá? Exemplos de pleotropia na espécie humana: a fenilcetonúria e a anemia falciforme. Então, um gene que é alterado, ele acaba expressando 4, 5, 10, 15 características diferentes, só por ele ser alterado, tá? Então, isso é a pleotropia. Agora, quando a gente fala de polialelia, olha aqui, ó, o sangue é um caso de polialelia, tá? Então, o que a gente tem? A gente diz, então, né? Dizemos, então, que é um caso de polialelia, quando mais de um genótipo gera a mesma expressão fenotípica, tá?
Então, ó, mais de um genótipo gera a mesma expressão fenotípica. É diferente, ó, aqui é um gene responsável pela expressão de uma característica no organismo afetado. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, por exemplo, o caso lá, né, da pigmentação dos coelhos, da pelagem dos coelhos. Então, tu vai ter, né, sempre uma relação de dominância, Czão é dominante, Czão CH, que é dominante Czão H, que é o himalaio, né? E o Czão Azinho, que é o albino, que é o mais, vamos dizer assim, é o mais recessivo. Aqui são todos, ó, os genótipos possíveis, nesse caso aqui são 10, tá? 10 genótipos possíveis para esse caso de polialelia. Se tu pegar, por exemplo, o sangue, a tipagem sanguínea, o sistema ABO, a gente fala de quê? De isão A e Zin. Tá? Então, o isão A é dominante sobre o Isin. O isão B é dominante sobre o Isin. Tá vendo? É um caso de polialelia, porque tu tem 3 genes alelos para a mesma características. O isão A, o isão B e o Isin. Tá, Elton, e o AB? O AB é um caso de codominância. Tá? Porque ambas as características acabam se expressando. Então, a gente não pode esquecer isso. Tanto o isão A como o isão B, a gente se expressa, né? E aí a gente vai ter, então, essa característica. Eles vão ambos se expressar, que é a diferença de dominância incompleta também. Dominância incompleta, para quem não lembra, aquela Myriabilis jalapa, a flor aquela. Tem a flor vermelha, a flor branca, e quando elas se misturam, ela forma uma flor rosa. Ou as galinhas de Andaluz, tem uma galinha preta, uma galinha branca. Quando elas se misturam, então ela tem a galinha cinza azulada, cinzentada, tanto faz. Tá? Então, isso é dominância incompleta. Agora, o que é codominância? É quando ambas as características continuam se expressando no terceiro fenótipo. Por exemplo, o sangue A e o sangue B. Quando misturados, ambos continuam apresentando os descendentes, as características dos descendentes. Ou seja, o gene para A e o gene para B. Então, não some, como acontece, por exemplo, né, na flor rosa ou na galinha, etc. Tanto é que não formam, vamos dizer assim, se a gente pegasse o grupo sanguíneo, né, não formam um sangue C, nem um sangue D, nem um sangue F. E aí a gente tem, então, essa característica. Eu vou deixar para falar isso aqui depois, na próxima aula, no sábado, aí a gente volta. Isso aqui é só um resumão, tá? Esse último slide aqui é só um resumão de tudo que a gente viu aí. Eu gosto de colocar sempre no final para a gente retomar alguns aspectos. Aí a gente deixa para sábado, né? Para encerrar isso aí já na véspera ali da nossa provinha, né? E aí a gente encerra também com a parte ali de evolução, origem da vida, que está ali no outro que eu já enviei hoje para vocês. Beleza? Então, gurizada, fechou?